As carreiras e os negócios não serão mais os mesmos na era da inteligência artificial. Meu nome é Francisco e há mais de 20 anos eu trabalho com inovação, estratégia e futuros. E nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar o futuro do trabalho e entender como que essas transformações impactam pessoas e empresas. E existe uma pergunta que aparece em praticamente todas as conversas que eu tenho: como eu continuo relevante nesse novo cenário? A verdade é que ninguém nos ensinou a tomar decisões em momentos de transição como esse, e foi justamente para isso que eu desenvolvi a Jornada Guia, um método de direção estratégica que ajuda pessoas, líderes e empreendedores a compreender o seu momento e construir com clareza os próximos passos da sua trajetória. E é isso que eu quero te apresentar hoje. Então, o método Jornada Guia é um método de redesign de carreira e negócios, tá? Vou falar sobre ele hoje aqui para vocês. Ah, Até o final desse vídeo, a ideia é que a gente saia com o entendimento sobre o que está acontecendo no mercado, sobre como isso impacta diretamente você. A gente vai fazer algumas leituras e vocês vão conhecer o método da Jornada Guia por dentro, o framework, o deck, as entregas e todos os detalhes do método, tá legal? Bom, eu me chamo Francisco Albuquerque, eu sou fundador da Lumo Transitions Lab, sou designer estratégico, professor e mentor, com mais de 20 anos de atuação em projetos de estratégia e inovação para grandes marcas. Tá? Sou formado pelo Instituto Europeu de Design de São Paulo, pelo ISPER e pelo MIT, e eu já trabalhei com marcas como Bradesco, Globo, Google, Sebrae e muitas outras. Tá? Durante toda essa minha trajetória, já foram mais de 120 mil profissionais impactados, mais de 250 mentorias realizadas, mais de 30 marcas atendidas e mais de 150 projetos implementados também. Tá legal? Bom, sobre o que está acontecendo no mundo, muita mudança, principalmente puxada pelas novas tecnologias, e isso acaba impactando a velocidade no qual a gente precisa responder e se adaptar rapidamente a essas mudanças, tá? Então, o que eu trato dentro da mentoria é sobre a criação de uma mentalidade estratégica, uma mentalidade de inovação para você se mover nesses mapas que com certeza vão mudar e vão mudar cada vez mais rápidos, tá legal? Alguns dados aqui para a gente analisar. Hoje o Brasil tem mais de 7 milhões de PJ, são profissionais que saíram do CLT, saíram de dentro de uma organização, estão trabalhando de forma autônoma e de alguma maneira estão sem bússola, não estão entendendo o que o mercado está trazendo, estão ainda no contexto do seu passado e não no contexto do presente e do futuro. E a gente tem um dado importante também de um estudo chamado Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, que revela que mais de 30 milhões de empregos formais no Brasil serão transformados pela IA até 2030. Tá? Não é o fim do trabalho, mas é o fim do trabalho como a gente aprendeu a fazê-lo. Tá bom? Tem um outro dado importante aqui também, tem uma situação emergente que já vem ocorrendo, já vem acontecendo, uma tendência chamada One Person Business, puxado principalmente pelas IAs agênticas, tá? Então é uma pessoa só operando uma estrutura de negócio completa, essa pessoa consegue ter um baixo custo fixo, ela consegue alavancar o seu negócio por meio de inteligência artificial. Muitas decisões são feitas sem intermediação do profissional, porque a IA agêntica, se ela está programada dessa forma, ela consegue fazer entregas específicas e muitos desses profissionais acabam desenvolvendo soluções para entregar para um nicho de mercado muito específico. Algumas competências que já são discutidas para os novos profissionais, então essa competência principalmente da colaboração humano e IA é uma das mais relevantes que a gente tem imaginado e tem visto hoje acontecendo. Então, pensamento crítico, a criatividade aplicada, inteligência emocional, aprendizagem contínua e julgamento ético, elas entram como competências humanas que vão ajudar a gente a atravessar esse processo, essa transição, mas junto com as competências técnicas, elas ganham mais valor. Então entenda que a crise não é sua, é uma situação que ela é mais sistêmica, mas tudo aquilo que você construiu ao longo da sua trajetória, ela vai precisar ganhar um novo contorno, uma nova forma de atuação. Então, compreender esse mapa não é o sinônimo de fraqueza, mas sim de lucidez. Ou seja, a adaptação é uma situação estratégica se você
busca relevância, busca competitividade para o seu negócio. Então, se você já construiu algo, tem mais de 15 anos de trajetória construída, é líder, consultor, empreendedor, que está precisando repensar a sua atuação, ou seja, está num ponto de virada, tem reputação, tem histórico, né? Mas está adiando alguma decisão, ainda não conseguiu fazer a leitura do que está por vir, isso aqui é para você, essa mentoria é para você. Agora, se você está buscando uma vaga para ontem, procurando fórmula pronta ou um nicho específico de faturamento, está começando sua carreira agora, não é para você, tá? Acho que é importante a gente definir aqui para quem que esse processo de mentoria serve, para quem que ele funciona, tá bom? Agora, você provavelmente está em alguma dessas situações aqui, né? Uma pessoa que tem repertório, né, tem experiência sólida, mas ainda não se traduziu no lugar certo, ainda não se conecta com o tipo de trabalho que você tem, ou uma pessoa que está se movimentando, mas não está avançando, ou seja, a agenda está cheia, mas a sensação de avanço ela não é real, ou alguém que é muito criativo, tem um excesso de possibilidades, ou seja, não falta opção, mas falta um critério claro, um critério estratégico para escolher, né, como que você vai seguir a partir dessa escolha. E muitas vezes um profissional que tem clareza de que está passando por um problema, tem algum desafio, mas não necessariamente qual que é a solução, qual que é o caminho para fazer aquilo acontecer. O método Jornada Guia ele trabalha em duas camadas que são complementares, a leitura estratégica, que é a leitura do seu contexto, das forças de mercado, do seu repertório real e dos cenários possíveis que surgem a partir dessa leitura do seu contexto, tá? Isso traz direção. A leitura simbólica, ela lê os padrões que sustentam a sua decisão e aquilo que te trava. Isso aqui dá profundidade. Aqui a gente olha para o indivíduo de forma mais sistêmica e conectada. As duas leituras que a gente faz, a gente coloca na mesma mesa. A estratégica mostra o terreno e a simbólica mostra o que você carrega e como que você vai atravessar junto nessa transição. Então a gente olha para dentro e a gente olha para fora para poder tomar decisão. O meu papel não é te entregar a fórmula pronta, mas é desenhar com você aquilo que faz sentido para o seu próximo momento profissional, seja na sua carreira, seja num negócio que você queira criar, seja num negócio pronto que você tem que ressignificar. O método ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar de clareza, que é sobre essa leitura estratégica do momento. O segundo pilar, que é o pilar da direção, que é a gente entender a decisão com critério, direcionar a sua ação com critério, e o movimento, que é a sua execução orientada. Então, a partir do momento que a gente entende o seu lugar, entende essa situação conjunta entre olhar para dentro e olhar para fora, a gente identifica a partir do seu diagnóstico qual das trilhas faz mais sentido para você. Existe uma trilha profissional, que é para profissionais que trabalham dentro de instituições, e existe a trilha de negócio, que é para aquela pessoa que já tem o próprio negócio, ou para aquela pessoa que pretende desenvolver o próprio negócio. São trilhas com situações diferentes, com orientações diferentes ao longo da mentoria. Então a gente tem 3 pilares, 2 caminhos e um método organizado que garante o tipo de resultado que a gente entrega aqui. Então aqui um exemplo de um diagnóstico de mentoria, é um tipo de relatório que a gente faz a partir de um formulário que você preenche, esse material é apresentado para você e a gente discute para você ter uma leitura sistêmica do seu momento. Se você está na trilha de negócio, a gente consegue, inclusive, além daquele diagnóstico do momento de transição, olhar para o seu perfil empreendedor, identificar qual que é o seu perfil empreendedor e o tipo de tipologia de negócio que faz mais sentido para o seu perfil de negócio. Eu desenvolvi um deck de cartas, que são 22 arquétipos de transição. Eles estão baseados em psicologia junguiana, além de trazer aqui elementos de transição, elementos de design de futuro e de inovação. Então, esse momento é o momento de uma das sessões que a gente vai olhar profundamente, traz uma discussão de autoconhecimento, consciência, que a partir disso a gente consegue identificar padrões, bloqueios e forças que vão ajudar a orientar o que a gente vai conduzir a partir do processo de tomada de decisão.
Tem uma outra camada aqui no método, que é a suíte de IAs da Jornada Guia. Então, são IAs agênticas que eu programei baseado no método, tá? Que você aplica durante o processo, a partir da minha orientação, e isso te traz insumo, repertório e uma série de informações para a gente tomar a decisão e analisar conjuntamente aquilo que vai fazer sentido para o que você está planejando. Os instrumentos que a gente utiliza no método também são frameworks, que ajuda a gente a fazer a consolidação de todas as discussões. Então, viram um material que é como se fosse o seu planejamento estratégico, né? Onde você tem a leitura do seu momento, a gente define a visão de futuro e como que você vai executar isso dentro do período que a gente define, que é o período da metodologia de 30, 60, 90 dias. Então, os fundamentos que eu aplico aqui na metodologia é o design estratégico, tá? Então, é minha área de atuação, é algo que eu faço já há bastante tempo, comprovado, levando para empresas de grande porte. O design, futuros e foresight também é uma área de conhecimento dentro dessa visão de projeção de futuros e tendências. Então, a gente analisa o que está vindo, quais são esses sinais, como que isso impacta na sua trajetória, no seu negócio, e os ritos de passagem dentro desse lugar da discussão de que transição é a passagem do presente para o futuro. Então, contar 2 casos aqui. A Larissa, fundadora da Camaleônica, ela entrou na mentoria, ela estava atuando 100% em uma consultoria terceira, ela tinha ali uma intenção de que ela gostaria de reduzir o tempo de atuação dela nessa consultoria e criar o próprio negócio. Ela tomou essa decisão no processo de mentoria, de criar e reduzir esse tempo, né, de atuação. O que aconteceu no processo é que ela definiu a tese de negócio dela, criou sua própria metodologia, posicionamento, o produto dela, e já está atendendo clientes. No caso da Fernanda, uma mentora e headhunter, ela tinha uma atuação muito pulverizada e falta de clareza sobre o perfil empreendedor dela. A decisão que ela tomou foi de criação de um negócio com 2 frentes de serviço para um nicho específico. Ela definiu essas frentes, modelou a precificação, criou a própria comunidade e hoje ela já está atendendo novas clientes dentro desse modelo de negócio que a gente criou. As 5 entregas que a gente tem dentro da mentoria: o diagnóstico completo por escrito, a leitura simbólica do seu momento, a direção definida com critério, o plano de execução de 90 dias e o acesso à suíte de IA especializadas enquanto você está no processo de mentoria. Isso ocorre em 4 semanas, tá? Então, primeira semana o diagnóstico, segunda semana a consciência, a terceira semana a exploração de futuros, a quarta semana a criação do plano de movimento, o ciclo de 90 dias que a gente vai desenhar juntos. E a partir desse ciclo, quando encerra a mentoria, esse processo de 4 semanas, você entra no seu processo de transição, que é a etapa de travessia. Nesse processo, você vai ser acompanhado por mim de 2 formas. Você participa da comunidade de mentorados, uma comunidade exclusiva só para quem passou pela mentoria comigo, e uma sessão de ajuste de rota dentro desse período de 90 dias para eu acompanhar você e entender. Dentro da mentoria e dentro da comunidade, eu também faço um encontro mensal de conversa colaborativa com todos os mentorados também, para dar suporte ali de forma colaborativa. Então, se isso faz sentido para você e se você acha que atende o desafio que você tem, ao que você está buscando para a tua jornada, para a tua trajetória, se você quer ser mais estratégico, quer entender como se adaptar a esse contexto todo que está mudando, como é que você faz? É simples, é só preencher um formulário. Preencha esse formulário, eu avalio pessoalmente todos os formulários que a gente recebe, eu identifico se a jornada guia é aderente ao seu momento e eu vou ser super sincero se ela é ou não é aderente ao seu momento, tá? Se fizer sentido, ou eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, te dando feedback para agendar uma reunião comigo, para te dar mais detalhes, tirar suas dúvidas e possivelmente você entrar para o processo de mentoria comigo também. Então, espero que tenha feito sentido essa apresentação aqui para você e espero que você possa ser meu mentorado ou minha mentorada. É só ler esse QR Code ou clicar no botão para preencher o formulário logo abaixo desse vídeo. Muito obrigado.